Olá pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Então, gente, hoje a gente vai trazer um diálogo super importante, super necessário para você que está aí, né, nesse percurso da psicologia, que tem interesse pela abordagem gestáltica, para você que é estudante de psicologia, para você que já é profissional. É um tema que eu acho muito válido, né? Muito necessário para a gente estar conversando, para a gente estar dialogando nesse processo de ser psicólogo, de ser humano. É um tema que se atualiza, é um tema que perpassa por nossa prática profissional e pelo nosso contato, né, com nossa humanidade. Hoje a gente vai falar sobre cuidado. Hoje a gente vai falar sobre relação terapêutica, um processo de travessia que inclui você enquanto psicoterapeuta, né? Trazer esse pensamento, essa ótica que coloque realmente esse ser psicoterapeuta, coloque esse terapeuta como parte do processo. Pode ser que a academia reforce o nosso papel enquanto um curador, né, ou como alguém distante de nossa prática. Mas é exatamente por isso que a gente precisa dialogar sobre isso. Porque a gente tem um modelo de ensino, né, um modelo de formação que muitas vezes separa esse aluno desse professor, separa esse aluno desse conhecimento, né, e nos coloca enquanto observadores. E no processo terapêutico nós somos participantes. No processo terapêutico nós somos parte. E é nessa relação de abertura, nessa relação de cuidado, que a gente pode facilitar nosso papel, que a gente pode facilitar esse processo que é do cliente, que a gente pode estar disponível nessa relação, cumprindo nossa função enquanto ser psicoterapeuta. E hoje te convido, né, a passar por essa narrativa, por esse texto que eu escrevi para trazer aqui para vocês, e eu te convido a se sentir nesse momento, nesse processo, nessa expansão, nessas palavras, né, e a refletir sobre isso, a se questionar realmente o seu papel enquanto psicoterapeuta ou enquanto futuro psicoterapeuta. Né? Então, assim, vou começar a leitura e eu preciso que vocês me acompanhem para que a gente possa dialogar sobre isso. Hoje te convido para um processo de travessia, um processo que não foi iniciado hoje, mas já está sendo. Primeiramente, me responda: como foi escolher a psicologia? Como foi se escolher neste dado momento? Se escolher na profissão de psicólogo? Hoje, vamos ultrapassar as conhecidas justificativas para me conhecer melhor ou para ajudar as pessoas. Não que eu queira desvalidar essas respostas, mas porque podemos cavar mais intensamente sobre nossas intenções e nossas experiências. É o que tanto a Gestalt terapia traz sobre esse processo de estar aqui agora, sobre esse processo de estar consciente, de se sentir, né, e de experienciar. É por isso que a gente traz tanto a palavra experiência. Hoje eu te convido a pensar sobre essa experiência do ser psicoterapeuta, do ser psicólogo. O que te faz psicoterapeuta? Agora eu quero que você pense, questione sobre isso. O que te faz psicoterapeuta? Essa travessia será feita de sua direção em direção a esse outro que te espera no outro lado da curva. Espera ser ajudado, espera que você retire seus sintomas, suas dores e algumas vezes vai te solicitar que você oriente como ele deve agir. Esse outro, do outro lado da curva, te aguarda. Talvez você seja o único recurso de ajuda no momento. Talvez ele esteja cansado demais para tentar muito. Talvez ele nem vá mais que a primeira sessão, ou talvez ele vivencie todo o seu processo de criação de saúde.
Mas por que ele não continuou? Ou por que ele continuou? Deixo essa interrogação e questiono sobre sua própria travessia enquanto psicoterapeuta. O próprio movimento de atravessar-se e de buscar-se enquanto humano que toca e é tocado pelo outro. Enquanto equilibrista, você percorre a corda bamba. E essa minha metáfora não corresponde às dificuldades, pois não é esse o meu objetivo, mas corresponde ao engajamento seu no contínuo da relação terapêutica. Você tocando seus pés na experiência de equilibrar-se. Apesar de momentos em que a intensidade dos ventos parecem alterar sua postura ereta. No aqui e agora da relação, sentindo sua pele em contato com a temperatura, sentindo seus olhos em contato com a direção, apesar do fundo de possibilidades. Você sentindo o tempo percorrendo sua cronologia, enquanto caminha no próprio tempo do instante da travessia. Você escolhendo seguir em sua figura, apesar do mistério. Você, psicoterapeuta. É isso mesmo. Em sua volta ao desconhecido, a imprevisibilidade, o seu mistério envolvido no momento da travessia, o que a técnica e a teoria nem sempre explicam. Quais os seus medos? Há um outro mistério percorrendo a corda bamba do outro lado, que é o seu cliente. Será se conseguirão chegar ao encontro um do outro? Chegar à abertura da presença? O seu cliente percorre a travessia com a totalidade dele e você com a sua. Há momentos que ele pausa, que ele fecha os olhos e se desequilibra, se equilibra novamente. O que aconteceria se você fechasse os olhos também? O desconhecido um do outro transformaria-se em confluências e a travessia deixaria de ser sentida. Não digo que você não será afetado pelo outro, pois seria desumano e desleal com a sua própria dinâmica existencial. Mas digo que está aberto para ser o terapeuta com o outro. Implica reconhecermos até onde vai nosso espaço e nosso movimento. Empatia é deixar ser atravessado pelo afeto e pelo existir do outro, mas não se perder, não perder seu modo de funcionar e sua função na relação. E durante esse percurso, você vai precisar estar conectado consigo mesmo, com seu corpo que sente e se movimenta, com suas experiências, com suas possibilidades, com o seu desconhecido, com os seus medos, para saber qual o papel deles e como você vai funcionar, com suas dores, para compreender seu modo de existir e de ser com o outro, sua humanidade, sua pessoa em relação. Então, assim começará a se questionar na realidade, na sua realidade. O que te faz psicoterapeuta? Esse é um pequeno texto, que eu escrevi para que a gente pensasse sobre a nossa prática clínica, para que a gente pensasse sobre a relação de cuidado. Porque quando a gente entra em contato com essa ciência psicológica, a gente entende que nossa atuação está para além do tecnicismo, que a nossa atuação está para além de técnicas específicas ou de conhecimentos pré-estabelecidos. A gente entende que a nossa atuação está para além do DSM, do CID, das categorias diagnósticas. A gente entende que a gente não vai atuar na ansiedade, que a gente não vai atuar na depressão,
mas que a gente vai estar ali com o outro que nesse momento está exercendo uma forma disfuncional de encarar as situações da sua vida. A gente vai estar ali com esse outro. O que implica é que somos humanos em contato com o outro humano. E ao entrarmos em contato com esse outro humano, nós também estaremos em contato com nossos próprios mistérios, com nossas próprias dores, com os nossos próprios questionamentos, com nossos medos, com nossas potencialidades, com nossos fatores de saúde, com os nossos ajustamentos criativos que a gente formou, né, que a gente criou aí ao longo desse processo de contactar o mundo, contactar os outros e a nós mesmos. Então, nessa relação terapêutica, você é afetado. E descobrir isso quebra todo o pensamento racional, intelectual do que é o profissional que exerce essa relação psicoterapêutica. Então, o que te faz ser psicoterapeuta? O que te faz querer ser psicoterapeuta? Quais suas intenções nessa relação, nesse cuidado, nesse ser cuidador? É por isso que a gente tanto fala em você reconhecer o seu papel enquanto terapeuta nessa relação de cuidado. Você reconhecer o quanto isso está te afetando, como você se sente, realmente estar consciente desse encontro terapêutico. Exatamente entra no questionamento que o texto trouxe, que é: e se o cliente só for uma sessão? E se o cliente desistir? E se o cliente externalizar que não gosta de você, que não gostou do seu método? E se o cliente te cobrar para que você seja melhor segundo as visões dele? Como é que você vai se sentir? Às vezes a gente busca a qualquer custo uma atuação voltada somente para mostrar que se faz serviço. E a gente esquece o verdadeiro papel da psicologia, o verdadeiro papel dessa relação de cuidado com esse outro que está ali na nossa frente. Então, quando a gente fala de travessia, a gente está falando sobre o processo de atravessar-se. Sobre o processo de você entender que você é humano e que você será tocado porque você é humano. Isso entra na nossa sensibilidade, isso entra nas nossas emoções. Então, como eu vou facilitar para que esse cliente desenvolva um autossuporte, que é uma função, né, do psicoterapeuta gestáltico? Como é que eu vou facilitar para que esse cliente ele tenha um autossuporte, ele se conheça, ele esteja consciente, ele tenha um processo de awareness da situação, se eu mesma, enquanto psicoterapeuta, estou me distanciando desse aqui e agora? Se eu mesma, enquanto psicoterapeuta, estou me distanciando dessa temporalidade, desses campos que se formam nessa relação com o outro? Então, o que emerge, o que o cliente externaliza, expressa, movimenta nessa relação com você, terapeuta, vai dizer exatamente sobre esse campo, esse fundo comum que há entre vocês dois. Então você vai ser afetado, você vai sentir. Mas como manejar essa afetação? Não é ser afetado a ponto de se perder, não é ser afetado a ponto de esquecer o seu papel, sua função enquanto um cuidador, enquanto um psicoterapeuta. Não é se confluir a ponto de se deixar levar pelo que o cliente expõe e pelo que o cliente sente. Mas é compreender que essa afetação, que os conteúdos que o cliente vai trazer, pode te tocar de alguma forma, mas que nessa própria relação terapêutica, essa emergência de sentidos e significados vai construir as possibilidades de saúde.
né? Então, assim, como seria isso, Kalindra? Né? Muitas vezes na clínica pode acontecer do cliente trazer, né, uma demanda onde não é entendido pela mãe, foi abandonado desde cedo pela mãe, e de alguma forma você também sente que já passou por isso. Então você pode estar consciente desse seu processo, dessas suas dores, dessas situações, dessas suas emoções, e conseguir facilitar esse processo do cliente a partir da sua experiência enquanto pessoa e do seu conhecimento enquanto psicoterapeuta profissional, ou você pode levar essa experiência do cliente, trazer para você, se confluir, se perder, não saber mais o que é dele ou de que forma está te afetando e ficar mal por isso e levar para as suas atividades diárias e não conseguir esquecer de forma alguma. Aí você vai já estar saindo de uma relação de funcionalidades para uma relação com disfuncionalidades. Né? Então, assim, te convido a pensar sobre a sua prática enquanto psicoterapeuta. Nós temos o nosso conhecimento técnico, né? A gente estuda a ciência psicológica, que foi desenvolvida por vários teóricos, que é uma ciência. Nós temos o DSM, o CID, né? As categorias, que de alguma forma têm sua importância dentro de determinados cenários e utilizados de determinadas formas. Temos ali o nosso conhecimento profissional. E isso é importante para a formação do psicólogo. É importante que você tenha uma proximidade com a abordagem que você vai utilizar. A gente escolhe uma abordagem como orientação, não é só para dizer que está utilizando uma abordagem como orientação. A gente escolhe para estudar, para ter uma compreensão acerca dos conceitos, acerca das compreensões de relação, de mundo, de homem, acerca das experimentações da abordagem, para orientar a nossa prática, para que a gente tenha um fundamento científico disso. Então, a abordagem, conhecer o que ela diz, conhecer o que ela acredita é importante para que, na nossa singularidade enquanto ser psicoterapeuta, a gente tenha uma orientação dentro da ciência psicológica. Para utilizarmos esse conhecimento da abordagem com a nossa singularidade, com a nossa experiência, com a nossa construção enquanto seres criadores. Conhecimento técnico super necessário, importantíssimo, para que a relação de cuidado, a relação terapêutica seja funcional e eficaz. Além disso, reconhecer nossa humanidade, né? O que o texto tanto fala. Reconhecer que nós temos as nossas afetações, né? Que nós temos as nossas dores, que nós temos as nossas situações, que muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda de outro psicoterapeuta, né? A gente vai precisar fazer nossa própria psicoterapia, entrar no processo de psicoterapia. Então, é super necessário você reconhecer que você tem suas questões. Que você é humano, que você passa por frustrações, que você passa por tristeza, isso faz parte. E evitar a postura do terapeuta curador. Para que a gente reconheça a nossa humanidade, a gente tem que evitar essa postura do terapeuta curador. Pois a gente não é herói do outro, a gente não cura o outro. Nós temos nossas falhas, nós temos nossa própria experiência. É o outro, em sua experiência, em sua autorregulação, através dos seus ajustamentos criativos, de suas vivências, de seus potenciais de saúde, de suas potencialidades, de suas criações, que vai conseguir eleger formas mais saudáveis de lidar com o seu processo de existir, com a sua vida. É o outro que vai saber melhor sobre ele mesmo. Então, a gente não vai curar, a gente vai facilitar para que ele entre no processo de consciência do seu agir no mundo. É por isso que nós, com psicoterapeutas com orientações gestálticas,
a gente sempre fala dessa consciência. Do cliente estar consciente do que está acontecendo com ele, estar consciente de suas dores, de sua situação, de seu sofrimento, de seu adoecimento, de suas emoções, do seu corpo, da sua expressão no mundo. E sempre também olharmos para nós mesmos. Estarmos conscientes de nossos processos. Estarmos conscientes do que nos dói, de nossas limitações. Tem certos casos que a gente não vai conseguir atender e tudo bem, porque somos humanos, né? Reconhecer nossa humanidade. Então, a gente precisa estar consciente dos nossos processos para que a gente evite essa confluência com o outro, para que a gente evite se perder nesse outro, se perder na situação. Porque se a gente se perder, como é que a gente vai facilitar para que o cliente se encontre? E sempre, algo muito importante, né, para nós psicoterapeutas, é que a gente reconheça que a gente precisa deixar que o outro seja ele mesmo. Que o outro não está ali para satisfazer nossas expectativas. Que o outro, ele está ali com sua integração. Que o outro, ele está ali muitas vezes com seus mistérios, com as suas obscuridades, que naquele momento a gente realmente está pronto para olhar o que o cliente tanto esconde até de si mesmo. Olhar juntamente com esse cliente. Então, o cliente não está ali para satisfazer o que a gente espera. Ele está ali na sua realidade. O ser real dele. Então, a gente precisa estar ali com a nossa parte real. A gente precisa estar ali com o nosso ser real para que o cliente também consiga ser real. É o que a gente tanto fala da nossa realidade. A gente tem que estar ali com o nosso movimento, com a nossa expressão de ser existente dentro de nossa realidade, para que o cliente ele consiga também estar dentro de sua realidade, ser real, ser espontâneo, ser congruente e se expressar de forma realmente verdadeira. E ajudar, né, ou facilitar algo super necessário também, facilitar para que esse cliente ele retire a máscara da passividade. Ele não é passivo no seu processo. Ele não está ali para que a gente dite as fórmulas, formule o que ele deve fazer ou não, encontre motivos, causas, efeitos e tratamentos específicos. Não é essa a nossa função. Então, a gente tem que facilitar para que o cliente entre em contato com a sua própria atividade existencial. Para que ele se enxergue enquanto protagonista. Para que ele se enxergue enquanto um ser em transformação. E para que haja essa transformação saudável, é necessário que ele reconheça que ele é o protagonista do seu processo existencial. Que ele que vai tomar as decisões, que ele que vai fazer as escolhas, que ele que vai agir, né? Trazendo bem claramente. É o cliente que vai agir, é o cliente que vai tomar decisões. Não adianta a gente trazer conselhos, porque os seus conselhos é baseados na sua experiência. E cada experiência é singular. O cliente, ele vai agir, ele vai tomar as decisões, ele vai tomar suas escolhas. E é por isso que é importante que ele entre no processo de consciência, de awareness, de entendimento sobre sua situação, de compreensão, de percepção de si, para que ele tome escolhas, faça escolhas mais conscientes. Né? Então, aqui a gente fala sobre integração desse cliente. Ele reconhecer o seu campo, as suas relações, o que ele sente, as suas emoções. Integrar-se enquanto um ser total. Isso quebra o nosso pensamento da intelectualização. Isso quebra o nosso pensamento de que a gente sabe de tudo e que a gente vai ditar tudo. A gente não está lá para ser um intelectual. A gente está lá para ser um humano juntamente com esse outro. E algo super necessário que eu quero trazer aqui para vocês hoje também é sobre as técnicas, né? Porque é algo que acontece muito, assim, quando a gente entra no processo de estudo, né, da ciência psicológica, a gente se pergunta,
e as técnicas, como é que a gente vai fazer, o que é que eu vou fazer quando o cliente estiver com ansiedade, o que é que eu vou fazer quando o cliente estiver com depressão, o que é que eu vou fazer quando o cliente estiver com uma crise psicótica. Sempre querendo se agarrar em algo prático, em algo palpável, para que, com medo da sua própria expansão enquanto espontaneidade e criação. Temos as nossas técnicas, né? A gente vai se basear em determinados conhecimentos, teorias e práticas já aplicadas desses teóricos conhecedores, estudiosos, né? A gente tem essas ferramentas ao nosso dispor, mas a gente tem que saber diferenciar o que são essas técnicas puramente aplicadas e o que são essas técnicas vividas. Técnicas puramente aplicadas, ela está distoante do que se apresenta no campo, que a gente traz o que é campo em Gestalt. Está distoante da espontaneidade, do que acontece aqui e agora, dessa temporalidade, desse encontro eu e outro, terapeuta-cliente. Está totalmente distante disso, essa técnica puramente aplicada. Porque ela não reconhece a emergência de significados nessa relação terapêutica. As técnicas vividas fala exatamente sobre essa espontaneidade que emerge na relação. Sobre esses campos, essa dinâmica de campos que se constroem e reconstroem nessa relação terapêutica. Essas técnicas vividas falam sobre olhar a singularidade desse cliente e também a nossa nesse momento, para que a ferramenta não seja somente aplicada por aplicar, mas para que realmente as ferramentas sejam experienciadas como um facilitador desse processo de consciência, desse processo de transformação. Então, é super necessário nós, enquanto terapeutas, a gente conseguir fazer essa diferenciação, para não cairmos num discurso totalmente técnico e que traz tanto esse intelecto acima de tudo. Então, e algo para encerrar, né, que eu acho também super necessário falar com vocês, trazer para vocês e perguntar: você está pronto para entrar em contato com o seu próprio ser psicoterapeuta criador? Você está pronto para deixar que essa espontaneidade emerja naquele momento que acontece? Como a gente acabou de dizer, conhecimento técnico, a teoria, a prática são super necessárias e só existe relação terapêutica com esse conhecimento. Mas também nossas singularidades incluem reconhecer que nós somos seres criativos. E que nessa relação terapêutica com o outro, naquele momento, naquele instante, é que vai emergir essa experimentação, essa experiência espontânea, onde o outro se reconheça enquanto transformador de sua própria realidade. Então, muitas vezes é reconhecermos que nós temos a nossa criação, nós temos a nossa autonomia, que nós temos a nossa singularidade, e a gente vai construir nesse momento, nessa relação terapêutica com o outro, realmente esse cuidado real, esse cuidado espontâneo. Então, é não ficar preso em técnicas a ponto de se reprimir, mas é utilizá-las, teoria e prática a nosso favor, utilizar as técnicas, as experimentações ao nosso favor, mas realmente experienciar esse aqui e agora que nós, com orientação gestáltica, tanto falamos. Né, gente? Então, é isso. Creio que deu para a gente conversar um pouco sobre esse cuidado, né? Fazer essa travessia nem sempre é um processo fácil, é um processo realmente complexo, que inclui totalidades ali implicadas, né? Totalidades de encontros, sentidos, campos, né? Então, assim, nem sempre é fácil entrar em contato com nossas afetações, mas para que a gente consiga estar ali com esse outro realmente aberto com a nossa integração, é necessário que a gente entre no processo de consciência de nós mesmos. É necessário que a gente reconheça o nosso processo de travessia.
o que é desconhecido, nossos mistérios, nossas potencialidades, nosso corpo nesse processo de estar atravessando, o que a gente sente, nossas emoções. A gente precisa ser humano. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, podem comentar, né? A gente traz aqui, ao longo da fala, conceitos de campo, de autorregulação, de awareness, né? Todos esses conceitos estão nos nossos vídeos passados, né? Aqui no feed. Então, é só você rolar lá para baixo, você vai ver vários temas, vários vídeos sobre esses conceitos, até para que vocês entendam, compreendam o que eu estou falando. Tá bom, pessoal? Beijos e até a próxima.